Então, vamos iniciar, porque este é um assunto de 2 encontros, né? A gente não precisa se atrapalhar, né? Se apressar, mas é um assunto que vai dar pano para manga, né? Eu já antecipo que vai ser um assunto polêmico. Porque, né? Material didático é sempre um assunto polêmico e acho que eu tô me sentindo muito tranquila para dizer isso, né? Eu nunca tive tão reflexiva sobre esse assunto em toda a minha vida, ao longo dos meus 24 anos de sala de aula, eu nunca estive tão reflexiva sobre o assunto material didático. Então, vamos lá, que é para a gente não perder tempo. E aí eu já começo a sentir assim, uma dor de estômago quando eu começo com essa pergunta: foi você que escolheu o seu material didático? Ah, pois é, né? E aí eu pergunto para vocês: vocês escolheram o material didático que vocês trabalham na escola de vocês? Né? Começa por aí, né, gente? A gente não escolheu o nosso material didático, né? Às vezes é aquele material apostilado que vem todos da mesma editora, às vezes é um material escolhido por outro professor e que ficou. Às vezes tu simplesmente não tem chance de escolha porque a editora fez um acordo com o administrador da escola e simplesmente tu não tem escolha. A Lu disse que não, né? E aí, uma vez aconteceu comigo, eles adotaram uma editora que não tinha livro de inglês, assim, dentro da coleção não tinha livro de inglês. E aí eles me apresentaram 2 coleções, eu acho que eu já disse isso aqui, mas eu vou repetir. Me apresentaram 2 coleções e quando eu abri as coleções eu comecei a chorar, literalmente. As lágrimas caíram dos meus olhos, eu não consegui nem disfarçar, as pessoas ficaram me olhando como se eu fosse um bicho, né? E as lágrimas iam escorrendo porque os meus alunos, eles já estavam muito mais avançados do que os livros que eles me apresentaram. Então, ia ser um retrocesso. E aí eu falei com o diretor e disse assim, ó, isso pode não ser nada para ti, o material didático, mas é com isso que eu trabalho todos os dias da minha vida na sala de aula, e os meus alunos estão muito além disso. Vai ser um retrocesso a gente adotar esse material. Oi, John! E aí ele disse assim para mim, ó, tu tem uma editora para chamar aqui e fazer a escolha do material. Só uma. E aí eu escolhi, aí eu chamei, escolhi, mas infelizmente durou só 1 ano, depois eu engravidei, entrei em licença maternidade, quando eu voltei já era outro livro que eu não tinha escolhido, né, para variar. Tudo bom, John? A pergunta que eu fiz foi assim, ó, foi tu que escolheu o teu material didático que tu usa para trabalhar nas suas turmas? É uma boa pergunta, né? É uma boa pergunta. E aí, quanto mais eu penso, mais eu me pergunto, eu não sei se vocês são assim também, eu estava dizendo, John, para a Lu, que eu nunca fui tão reflexiva sobre material didático. Eu nunca fui tão reflexiva. No caso da minha escola atual, foi a rede municipal escolheu em 2019, mas tu não participou dessa escolha, não teve reuniões para escolher o material didático, esse tipo de coisa. Em 2019, eu escolhi um material para uma escola onde não trabalho mais. Ah, entendi. Tá. Bom, e aí, assim, eu acho que eu me sinto muito à vontade de falar com você sobre isso, né? Não existe parada coletiva para os professores decidir qual livro será escolhido. Entendi. Que triste. É triste e é feliz ao mesmo tempo, porque um material não pode ser escolhido por um estado, por exemplo, que nem o Rio Grande do Sul, o estado é muito grande, não pode ser para todos. São regiões diferentes, Santa Catarina também, mas assim, ó, parar e trocar ideia com seu colega, não adotar todo mundo o mesmo livro, mas parar e trocar ideia com seu colega é muito
É a coisa mais importante da educação, é trocar ideia, gente. É consultar o colega, é ver as possibilidades, sabe? É muito importante. Então, requisitos para um material de qualidade, né? Um material didático de qualidade. Que tipo de professor você é? Né? Ó, vai comigo aqui na descrição. Tu é aquele professor que cheira o livro como se fosse o cheiro mais precioso do mundo, pega o livro novo, assim, abre e dá aquela cheiradinha. Que lembra com carinho da sua cartilha ou dos bons livros que os bons amigos apresentaram. Que possui uma coleção de livros em casa esperando para ser lido. Que entra em uma livraria e seu lado comunista aparece igual... Comunista não, consumista, desculpa, aparece igual ao lobo da história da Chapeuzinho. Né? Que tipo de professor vocês são? Ó, a Lu deu risada, né? E aí eu fiz essas perguntas, obviamente, baseado nas experiências que eu tive com professores. Ontem, numa aula, aconteceu isso. Não eram duas professoras, eram duas alunas, mas elas pegaram os dicionários velhos que eu mostrei para elas, porque eu estava falando sobre separação de sílabas em inglês, e cheiraram. E aí eu lembrei que eu ia falar sobre isso nessa aula, né? Que tem gente que pega o livro assim e não consegue resistir daquela cheirada, né? Ou fica lembrando, eu fui alfabetizada com a cartilha da Camila, eu nunca vou esquecer, né? Eu tenho uma coleção de livros aqui na Unipeople e lá na minha casa. E o meu lado consumista, ele aparece quando eu entro numa livraria ou quando eu entro na papelaria. A gente cheira mesmo, né? A gente cheira livro, é viciado em cheiro de livro. Mas eu confesso para vocês que os livros usados eu não tenho o costume de cheirar, eu gosto de cheirar os livros novos, né? Eu fui alfabetizada com Caminho Suave. Nossa, quanta gente foi alfabetizada com esse material eu nunca nem vi na minha vida. Pergunta para debate. Então, o que você pensa? Quais são os principais elementos que fazem um material didático ter qualidade? Antes da gente adentrar nesse assunto, eu quero saber de vocês. Quando vocês pegam um livro, que vocês vão passar o ano inteiro com aquele livro para ensinar para os alunos de vocês, qual é a primeira coisa que vocês fazem? Bom, uma das coisas que eu faço quando eu olho um livro didático é tentar me colocar no olhar do aluno. Tipo assim, eu se fosse aluno, o que que eu acharia de um livro desses? Porque, querendo ou não, o nosso livro vai ser para os alunos. Então, eles não têm o conhecimento da língua ainda, eles não têm o conhecimento da didática, da educação. Então, se a gente se coloca no lugar do aluno e pensa, a questão do layout, a questão um pouco também da linguagem, tentar se colocar no lugar dele, os temas, eles não entendem inglês, mas eu tento sempre me colocar no lugar dos alunos quando se trata disso, na questão dos temas, as atividades, porque às vezes o livro traz bons temas e traz mas o tema é bom, aí os textos são muito compridos para só atividade de verdadeiro ou falso ou relacione colunas. Exatamente, John. Exatamente. Aí tu falou uma coisa super importante, né? De pegar o livro e olhar com os olhos do aluno, né? Porque a gente tende a pensar assim, a gente pensa no aluno quando olha o livro, mas a gente pensa na gente também, né? Diz assim, olha esses textos aqui para esse 7º ano, não vai dar certo, né? A gente tem essa tendência, né? Aí a Lu falou assim, que divide por bimestre e depois monta as minhas aulas em cima disso. Trabalho muito o lúdico. Tu usa o livro para ser o teu guia, Lu, é isso, né? Tu te baseia no livro, né? Sim, porque se tu adotou, eu acho que assim, ó, a coisa mais lógica da face da Terra, se eu adotei um livro, eu vou me basear nele, né? Porque o meu livro ele tem que ser baseado na BNCC e ponto. E se o livro não é baseado na BNCC, o problema é da escola, não é meu. Porque ela me deu esse livro para eu adotar, né? E aí é complicado, porque assim, eu acho que virou no Brasil, né? Só posso falar do Brasil porque eu não sei dos outros lugares, mas no Brasil virou a farra da editora, né? As editoras, assim, querendo comer o rim uma da outra, se degladiando, e
sendo consultadas na hora de escrever a BNCC. Para mim, esse foi o fim da picada, né? Quando donos de editoras foram consultadas para escrever a BNCC e professores não. Daí a gente sabe para onde que toca a banda, né? Quando acontece isso. Então, checklist do material didático de qualidade. Conteúdo. O conteúdo é engessado, uma unidade depende da outra. Para mim, esse era o maior problema. Porque eu abri o livro, dividi por bimestre, eu não fazia assim ele... eu não fazia ele cronologicamente, eu não seguia a ordem. Eu pegava, às vezes, uma coisa lá da unidade 5, depois da unidade 3, aí voltava na 6, aí ia para 2, né? Mas quando um conteúdo depende do outro, ele é engessado e tu não tem o que fazer, tu tem que se basear no livro. Aí começa por aí o problema. Eu trabalhei com, e eu não posso negar, eu trabalhei com livros maravilhosos, tá? Que eu sinto saudades. Mas, assim, quando o livro é engessado, chega a me dar uma tristeza, né? Eu trabalhei muitos anos com o... Como é que era o nome? Eu usava Cambridge com os meus alunos, que não fui eu que escolhi, óbvio. Foi o English Time, uma coisa assim. Eu fiz os fantoches dos bichinhos, eles tinham que procurar o ossinho dentro onde está o óleo, só que em vez de ser óleo, era um ossinho, era o ossinho do cachorro. A coisa mais queridinha, daí eu fiz assim, a minha irmã, né, fez os fantoches, aí o fantoche do cachorrinho era um ossinho colado com velcro, então a gente escondia o ossinho pela sala para ir procurar, porque assim, eu tinha tanta versão a livro, ele não consegue inverter a ordem, ó. Aí é dose. Eu tinha tanta versão a livro que eu tinha que criar coisas lúdicas para eu tolerar aquilo, né? E eu ainda tenho uma grande aversão, mas essa aversão está ficando cada vez mais fraca, porque eu tenho sofrido muito para planejar aulas sem um material de apoio, porque é exatamente isso que o material didático ele é. Ele é um material de apoio, ponto. Tá? E o que eu sofro? Eu sofro pegando listening, né? Pegando listening, atrás de listening, sempre atrás de listening, porque na minha aula sempre tem que ter um listening. E é isso, o livro não serve bem para o listening. O livro, inclusive, podia ser só de listening e de speaking e mais nada. Podia ser só livro de listening e speaking. Ponto. Os objetivos das unidades são claros? Existe um número suficiente de unidades ou excessivo? Tem excesso de conteúdos em cada unidade? Que método é usado para introduzir o assunto? Há opções de aprofundamento de conteúdo? Há atividades de tarefa de casa? Há propostas de projetos? O conteúdo é transdisciplinar? Existem conteúdo específico para o desenvolvimento de cada habilidade? Essa eu me puxei, né? Eu sei. Tá? Por que os objetivos da unidade são claros, né? Porque a gente pega, às vezes, umas coisas que, meu Deus, né? Por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu hoje. Alguém me enviou, porque daí o pessoal, ele é bem assim, né? Lá no Instagram. Eles me enviam as coisas para eu ir lá e dar paulada, né? Por exemplo, se a pessoa não tem coragem de ir lá e comentar, ela envia para mim, porque ela sabe que eu tenho coragem. Então, me enviaram um vídeo de uma professora bem conhecida, que disse assim, não ensine essas músicas para os seus alunos. E as músicas eram as músicas do alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. E aí várias pessoas assim, ó, triturando embaixo, dizendo assim, como assim? Não ensinar? E aí ela não contextualizou. Aí eu mandei o vídeo para uma amiga minha e a minha amiga disse assim, ela tá certa, porque os alunos não precisam aprender o nome das letras, eles precisam aprender o som. Eu disse, beleza, concordo, mas até que idade? Porque o meu filho, o que tem 7 anos, foi alfabetizado exatamente assim na língua portuguesa, que ele sabe, ele reconhece os sons das letras, mas ele não reconhece as letras. Então ele disse assim, mãe, que letra é essa? É a que faz ou a que faz t, t? E aí? Como é que tu não vai apresentar as letras? Só vai apresentar o som. Então, eu acredito que tem que ser um trabalho em conjunto, né? Mas tu chegar e tu dizer assim, sem explicação nenhuma, não ensina o alfabeto para os seus alunos. Eu, quando viajei, eu tinha que soletrar o meu sobrenome umas 15 vezes por dia. Como é que eu não vou ensinar o alfabeto? Como é que eu não vou ensinar a soletrar?
Então, assim, tem várias coisinhas que as pessoas ficam boiando e abrem margem para discussão desse nível, né? E aí eu pergunto, os objetivos da unidade são claros? Quando tu aprende, por exemplo, o alfabeto, é claramente para soletrar, ou tu tá ensinando os fonemas e depois o alfabeto, ou tu tá ensinando conjuntamente? Existe um número suficiente de unidades ou excessivo? Nossa, quando eu tinha número excessivo de unidade, eu quase paria um filho, porque eu achava aquilo assim, ó, cansativo demais, né? E aí, se vocês olharem assim, ó, a gente pode pegar e dar uma olhada aqui em qualquer livro didático clássico, né, gente? Porque assim, ó, desde a época que eu estudo inglês, porque eu comecei a estudar inglês com 16 anos, os livros são iguais. Eu queria um aberto para vocês verem. Aqui, ó. Perfeito, esse aqui. Vamos lá no slide share para vocês verem. Esse aqui, ó. Perfeito. Não tem livro mais perfeito para vocês verem que esse, tá? Deixa eu tentar fazer aqui o download. Não sei se eu vou conseguir. No script não vou conseguir. Olha, me cobra. Mas eu quero só mostrar, tá? Olha só, tá? Ele começa por ali, ó, por uma apresentaçãozinha de grammar, né? Ele não tá abrindo, mas ele tá rolando, ó. Ele te dá aqui, ó, grammar, simple present, some, any, countable, uncountable, too much, too many. Já fiquei cansada de ler. Vocês estão vendo? Present numa unidade. Present simple, some, any, countable, one. Meu Deus, cara, como é que a pessoa consegue ensinar tudo isso numa unidade só? Cara, olha só. Daí ele aqui, vocabulary, daily life, go to school, rararara. Aí, olha a quantidade de conteúdo, tá? Aí, presentation, eles estão usando o PPP, Presentation Practice Production, tá? Aí, esse ainda não é assim, mas tem livros que são divididos assim, que tem 2 colunas de exercício, 2 colunas de conteúdo. Gente, tu mal consegue, tu não consegue em uma aula fazer uma página por causa da quantidade de conteúdo que tem ali, quando ele é dividido assim em 2 colunas, tá? Aí ele socou ele aqui, ó, simple present, né? Socou um texto, já foi para os exercícios. Ó, 2 colunas, assim, ó, que nem eu tô falando, ó, 2 colunas de exercício. Depois, o que a gente tem aqui? Depois ele soca countable e uncountable, too much e too many. Assim, ó, foda-se o simple present. Agora vamos pro próximo. Cara, tá louco. Quanto mais eu vejo isso, mais eu tenho certeza que eu não quero nunca mais adotar livro nenhum, tá? Aí, olha um B. Present continuous, um B. Ou seja, eu aprendi primeiro o simple present e depois o present continuous, tá? Can, very, really, quite. Talking about ability. Ai, pobre dos anjos que usa esse livro. Deus que me perdoe. It's the end of the school day, but at the moment, Jack and Harry aren't hanging out together. They are working. Hi, guys, what are you doing? Isso que eu sinto falta, ó, de diálogos. Isso faz falta para mim, tá? Então, nem tudo é ruim. Ó, Alice is on a school trip. Listen. Listen me faz muita falta, porque catar listening é uma bosta. Já digo para vocês de antemão. Ó, aqui de novo tem 2 colunas, ó. Me dá um desgaste de olhar isso, porque é pequeno, é lotado, é um lixo visual, tá? Assim, um acúmulo de coisa no visual. Por mais bonitinho que seja, é muita coisa. Aí ele soca o describing people, ó. E soca no describing people. Aí um C, tá? What's your best friend like? Tá no describing ainda.
Ó, aí acho que acabou. Mas esse aqui foi um ótimo exemplo de tudo que eu queria mostrar, né? Que é, vocês viram em 2 unidades quantos conteúdos tinha? Deus me livre, e me deu literalmente dor de estômago. Conteúdos demais em uma unidade, pouco espaço e pouco tempo para os alunos desenvolver uma habilidade. Exatamente. Exatamente isso. Exatamente isso. Que horror. Nossa, ai, que horror. Ai, gente, quanto mais eu vejo essas coisas, menos, eu juro para vocês, menos vontade eu tenho de voltar para a escola particular. Menos vontade. Ir para cursinho. A única coisa que salvou foi o diálogo. Então, aqui a gente tem... Vocês conseguiram identificar o objetivo da unidade? Das 3, foi duas unidades, 3 unidades, vocês conseguiram identificar? E geralmente são apenas 2 aulas semanais. Eu consegui identificar ali no Describing People, uma das objetivos da unidade, o resto me passou batido, eu não consegui identificar, mais nada. E o Describing People estava bem no final ali. Aqui tem excesso de conteúdo para cada unidade. Vocês conseguiram identificar qual é o método usado para introduzir o assunto? No novo ensino médio noturno, é apenas uma aula semanal de 40 minutos. Não. Quando eu trabalhava com material da Positivo há uns 18 anos atrás, 17 anos atrás, eles iam fazendo perguntas, assim, ó. Por exemplo, eles iam falar, assim, sobre substantivo, tá? Ele começava assim, qual é o nome desse material que você está segurando? Livro? Daí deixava o espaço para o aluno escrever. Livro? Esse é outro material que você está segurando na sua mão, é uma caneta ou um lápis? Caneta, lápis. Você já observou que tudo tem um nome? Caneta, lápis, quadro, ventilador, celular, computador, videocassete, não, controle remoto. E aí eles iam até a pessoa se dar conta, isso é chamado substantivo. Então, eles começavam introduzindo assim, há muito tempo atrás, hoje em dia não é mais assim, tá? Muito tempo atrás começava assim. Gente, quando eu estava estudando, eu descobri que isso se chama método da descoberta, né? Que tu vai introduzindo o assunto sem dizer que é o assunto, até os alunos se darem conta. O método da descoberta é um achado, né? Porque tu começa a fazer perguntas, questionar com eles, e aí eles vão se dando conta antes de tu nomear a coisa. E aí eles aprendem, que era o método que eu usava com o EJA, e atualmente eu uso com todos os alunos no pós-pandemia, né? Todos, sem exceção. Adulto, criança, adolescente. Porque eu preciso que eles achem uma lógica no cérebro deles para aquele conteúdo. Se eles não acham uma lógica, por que eles vão usar o bendito conteúdo? Né? Então, mas nesse material ali eu não identifiquei método nenhum para introduzir o assunto. Né? Há opções de aprofundamento de conteúdo? Não, eu não achei isso, eu só achei conteúdo em cima de conteúdo. Há atividades e tarefas para casa? Não há, mas o professor tem como dividir. Há propostas de projeto? Não. O conteúdo é transdisciplinar? Não. Existe conteúdo específico para o desenvolvimento de cada habilidade? Isso tem. Então, a gente já sabe que o livro já não é tão... esse livro já não é tão interessante assim, né? Esse livro é um livro questionável. E eu nem lembro, deixa eu ver de onde que ele é. Por que eu abri as coisas assim aleatoriamente aqui? Ele é... Deixa eu ver. Cambridge. Ele é Cambridge, gente. É Cambridge. Ai, chegou a me dar agora um mal-estar. É Cambridge. Your Space. Your Space. Your Space é o nome do livro, eu acho. Ai. Seguimos. Quanto mais o aluno acha uma lógica para aquilo que está sendo explicado, mais ele vai entender. Visual. O visual de um livro é importante, é muito importante.
A partir do momento em que a gente tem alunos, na sua maioria esmagadora, que são visuais ou sinestésicos, porque eles nascem com um celular na mão, o visual é muito importante. Então, o material é visualmente atrativo, o material é chamativo. Deixa eu mostrar para vocês o meu livro que eu mais gosto. Deixa eu ali pegar. Esse é o material que eu mais gosto, ó, gente. É o da Richmond Kids Web, tá? Ó, vou mostrar para vocês. Ó como é que ele é. Isso aqui é a folha de figurinhas, porque ele tem figurinhas no final, ó. Ó. Ó, tem mais folha de figurinha aqui, ó. Deixa eu ver se tem figurinha aqui para vocês verem. Ó, as figurinhas no final, ó. E ele tem o tema, o homework destacável. Tá? Por exemplo, ó. Aqui, ó. Tá? Eu consigo destacar o tema, então eu destacava os temas e mandava só o tema para casa e deixava o livro na escola, porque ele é destacável. Muito, muito bom, é o meu favorito, mas chegou um momento em que quando a gente dizia, vamos pegar nossos livros, os alunos faziam, por mais lindo que ele fosse, olha só o 2, que coisa linda que é. Olha só, olha só. Ele é lindo, gente. Como é que um aluno, eu pensava, como é que um aluno vai dizer, para um livro desses? Ele é lindo. Eu achava lindo, ó, a figurinha. Né? Eu ainda acho lindo, dá para notar, né? Ó. Vocês estão entendendo? Ó, uma página inteira para um caça-palavras, espaço, coisa sem que a gente não confunde. Olha só, musiquinha aqui e atividade aqui, espaço. Espaço. Claro que ele não é perfeito, né, gente? Nenhum livro vai ser perfeito. Olha a introdução da unidade, olha como é que ela é. Então, assim, não existe material perfeito. E ainda no final, ó, eles ganhavam umas cartinhas, vinham os CDs, né? E eles ganhavam umas cartinhas para trabalhar em aula. Tá? Esse aqui está, inclusive, até aqui dentro ainda. E o CD está aqui, ó. Caiu, mas está aqui, ó. Eles ganhavam 2 CD, um CD e um DVD, ó. Porque no DVD tinha games. Então, para mim, isso é o que chegou mais perto do livro perfeito, tá? Embora não seja perfeito. Mas eu considero que tem que ser muito visualmente atrativo, muito chamativo, muito colorido, né? Que o papel tem que ser de boa qualidade, que o material tem que possuir atividade extra, figurinha, opções, unidades bem sinalizadas, atividades para espaço para escrever, né? Espaço para o registro do aluno, ser de fácil acesso e ter elementos que nem eu mostrei para vocês ali, que tinha espaço, que tem coisas coloridas, que tem figurinhas, que tem o destaque do tema, sabe? Tudo isso contou para mim para eu escolher esse material. Se eu fosse escolher um material para minha escola hoje, seria esse. Sem sombra de dúvida. Eu escolheria ele, porque ele é maravilhoso, sim, né? Muito bom. Mas as imagens seguras, um ótimo livro para criança. As imagens seguras e layout das atividades precisam ser atrativas e precisam ajudar na compreensão da língua inglesa. Não é preferido? Exatamente. Hoje em dia eles preferem. Tá bom, Lu, sem problemas. Infelizmente eles preferem, sim, o smartphone. Não tem problema, Lu. Então, assim, é difícil, né? Às vezes os livros são tão nada atrativos que te dá uma brochada legal, assim, né? Né? Eu entendo. Então, voltando a falar aqui dos extras. O material possui uma plataforma online? Esse da Richmond possui. Infelizmente, eu perdi acesso depois que eu deixei de adotar, né? Uma pena, porque eu adorava, né? Acompanhava flashcards, acompanhava fantoches, né? Tinha formações para professores,
Acompanhava atividades interativas e eu adorava. Sugere ou possui jogos. Eu acho que tem bastante coisa aqui no Teacher's Guide. Esses dias eu até fiz uma pesquisa lá no Instagram se as pessoas liam o Teacher Guides, né? Se os professores liam ó, o manual do professor, ó. E aí eu percebi que deu 50%, bem certinho, 50%, 50%, de pessoas que não leem o guia do professor e pessoas que leem. E no caso desse eu li e ele tinha um monte de sugestão de atividade, era bem bom, inclusive isso, ó. Ó, ele diz assim, ó, correção das atividades e avaliação, ajudante do dia, rotinas, registro de combinados, caixa coletiva de materiais, ele te dá muita base aqui, né? E aí depois ele faz assim uma coletânea de atividades que tu pode usar com os alunos, tipo jogo da velha, batata quente, daí outros jogos aqui, jogo da mochila, ditado desenhado, complete a frase. Ele vem com uma série de sugestões, claro que não o suficiente para o ano inteiro, mas que te dá uma luz quando tu está naqueles dias sem a menor inspiração, né? Então, esse material é um material que eu considero muito bom, muito bom. Mas, de todos os materiais que eu já trabalhei, este é o único material para criança que eu considero muito bom. Material para adulto e para adolescente eu não tenho condições de indicar, porque eu não gostei de nenhum. Ou eu sou muito chata, ou eles são muito ruins mesmo. Né? Só pode, né? Porque os materiais que eu tive aqui, meu Deus do céu, eram muito ruins mesmo. E assim, tinha os melhorzinhos e os piorzinhos, né? Sempre tem. Quando eu era aluna, eu gostava dos livros. Sempre gostei. Como aluna, eu gosto dos livros. Como professor, eu não gosto. Isso é complicado, por quê? Porque tu sabe que o teu aluno não é uma coisa... É complicado. Eu gosto de estudar, eu gosto de escrever, eu gosto de aula tradicional como aluna, mas eu sei que meu aluno não gosta. E aí que eu vou ficar fazendo, dando murro em ponta de faca? Então, criança é o material didático parte 1. Quem foi que disse que você não pode criar, montar ou compilar o seu próprio material didático? Agora que você já sabe quais são os requisitos para um material didático de qualidade, você precisa entender que a criação de atividades, folhinhas e temas também requerem uma estrutura. Estrutura essa que vem de encontro não somente com a qualidade do material, mas também com o objetivo da atividade. Perguntas para debate. Quando você cria um material didático, você pensa no objetivo que você deseja atingir com o mesmo? Qual o maior objetivo em realizar atividades no livro ou em folhinhas? O que eu devo fazer para criar um material didático interativo? Está cada vez ficando mais fácil as coisas, né? De criar coisa nós próprios, criarmos coisas, né? Porque tem muito site que te ajuda a te dar uma base para as coisas, então está cada vez mais fácil. Então, John, quando tu cria um material, e o material didático é de um livro a uma folhinha de exercícios em aula, é material didático. Quando tu cria um material didático, tu pensa no objetivo que tu quer atingir, ou tu vai lá e, tipo, pega um PDF e repassa? Bom, eu sempre tento pensar no objetivo que eu quero atingir com o mesmo, mas assim, claro, né? Sempre tenho que pensar com o objetivo, pensar no desenvolvimento da habilidade do aluno, e ao mesmo tempo, às vezes, a correria, ela, ainda mais com essa quantidade de turmas e poucas aulas, às vezes algumas coisas eu acabo atropelando, se eu admito, assim, é uma coisa que eu quero melhorar, é um dos motivos que eu estou fazendo o curso aqui. Eu tenho, às vezes, muitas ideias boas, mas chega a ser difícil, às vezes, colocar no papel. É muita informação que eu ainda preciso melhorar a organização na hora de colocar no papel para aplicar em sala, isso eu confesso. Esse é um desafio para nós, eu acho, John, porque É eu um também desafio. tenho a mesma coisa, sabe? E assim, eu acho que ainda tu tem mais burocracia. Eu acho não. Eu tenho certeza absoluta que tu tem muito mais burocracia que eu. Essa semana, uma professora me mandou mensagem dizendo que não aguentava mais a burocracia da escola, É muito que é chato a muita burocracia. coisa.
E no caso dela, a escola particular, ainda Ux, é muita coisa que tu tem que ficar preenchendo para pai e mãe ver. Não é para a escola, não é para o aluno, é para pai e mãe ver. Então, assim, isso aí é muito desgastante. Muito desgastante. Aí tu tem que colocar o conteúdo lá no Google Classroom, aí tu tem que botar o teu planejamento no site. Ai, gente, isso é um desgaste, assim, ó. E eu acho que, infelizmente, vou ser obrigada a dizer isso, mas, infelizmente, essa coisa chegou nesse nível, claro, por diversos motivos, eu ter que colocar o meu plano de aula lá no sistema da escola, para quando o pai quiser saber o que teve na aula, ele vai lá e olha no sistema da escola, sabe? Assim, ó, eu acredito que isso só surgiu por vários motivos, né? Tipo, a escola permitir que o pai e a mãe tenham esse nível de intimidade, digamos assim, né? De querer acompanhar tão de perto. Eu acho que eles podem acompanhar tão de perto, mas sufocar o professor com a informação é outro nível, né? Quem tem que postar plano de aula no sistema da escola é secretária, não é professor. Quem tem que postar nota é secretária, não é professor. Ai, sabe? Então, assim, ó. E porque professor fez muita merda em sala de aula. Então, é um conjunto de duas coisas muito fortes. A uhum. permissividade dos pais indo se adentrando escola dentro sem nenhum limite, e as merdas que os professores fazem em aula. Então, se uniu ali o inútil ao desagradável e deu Uhum. nessa merda toda, né? Infelizmente. Infelizmente. E só que, assim, né? Eu vejo que, tipo, esse excesso de burocracia acaba sobrecarregando os dedicados e os merdas, como a gente fala, os que não estão nem aí, continuam não fazendo porque tem estabilidade no cargo e geralmente a maioria desses que tem esse pensamento de empurrar tudo com a barriga são os colegas mais velhos, porque eles vêm de uma outra época que eles podiam fazer o que queriam e não acontecia nada, chegaram na estabilidade, até eles se aposentarem eles vão ficar assim, e quem sofre são os mais novos, como eu, que entraram já com um monte de coisa para fazer. E depois da pandemia, piorou muito. Antes, o que precisava colocar no sistema, só um resumo dos conteúdos, as notas e a frequência, agora você tem que colocar PDF de todo o planejamento que você faz, aí você tem que seguir um monte de coisas para no final ninguém ler. Só para colocar check. Professor tal fez isso, professor tal não fez. Agora, alguém lê o que você postou e alguém te dá um feedback? Não. É raro. Exatamente. Exatamente. Aí o Olha, professor é acaba um se desgaste, preocupando né? mais, aí a gente acaba se preocupando mais em preencher papel e botar no sistema para agradar a coordenação, direção e pais, do que focar na aula. Sim, uma burocracia totalmente sem sentido, né? É Tu uma planeja a aula burocracia. para agradar adulto e não para agradar o aluno. Exato, não para o aluno aprender, é para o pai não reclamar, né? Sendo que pai e mãe, na maioria das vezes, não tem a menor ideia do que tu está fazendo em sala de aula, porque eles não têm conhecimento para E o acompanhar. mesmo pai, muitas vezes, a mesma pessoa que reclama, muitas vezes, nem acompanha as tarefas do filho e o filho nem faz as tarefas. É só mesmo para ver se o professor está trabalhando. É só isso que eles querem. É só para cobrar professor, exatamente. É muito triste tudo isso, é muito cansativo, o sistema é muito falho, tá tudo errado e a gente tem que continuar nessa palhaçada, né? E olha que nós estamos falando de material didático, a gente não está nem falando dos assuntos mais ainda que são mais doloridos na área da educação, né? Que nem Uhum. salário, que nem planejamento de aula, que nem trabalho extra, né? O que eu tenho visto, assim, ó, em peso, e eu até tô sentando no camarote para assistir, é que essa nova geração de professores não aceita trabalhar em casa, não aceita levar trabalho para casa, não aceita trabalho extra. Acho que parou aqui na minha geração, que engoliu tudo e disse, não, eu dou conta, eu faço, é minha responsabilidade, e agora chegou essa nova geração que, não, eu trabalho no meu horário de trabalho, ponto. Eu, aos E poucos, estou começando a não, fazer isso. Eu, aos poucos, estou começando a exatamente. fazer isso. E tu O tá que é, certo? o que é estudo individual, por exemplo, curso, estudo individual, coisas para o meu desenvolvimento como professor e pessoa, coisas para mim, eu até estou fazendo em casa. Agora, ficar corrigindo o trabalho, principalmente postar
O que eu não gosto de fazer, eu só faço na escola. Esse negócio de ficar postando nota, sistema, em casa não faço mais. Depois da pandemia, de ter coordenador me ligando, porque eu demorei um dia para postar uma coisa, quando ninguém sabia como seria ensino remoto, de coordenador de escola me enchendo o saco, para uma coisa que no final depois foi tipo, abriu a porteira, depois que voltou presencial, eu pensei. A mesma coisa com os alunos, eu sou sincero, eu não sou de ficar dando tarefa para casa. Não sou de ficar dando tarefa para eles fazerem em casa. O máximo que eles fazem em casa é terminar o que eles não fizeram na aula. Porque eu penso assim, temos que aprender a separar as coisas. Deixar de ficar ultrapassando limites. Quando a gente deixa o sistema ultrapassar o limite, nós sofremos. Verdade. Exatamente isso. E aí eu acho que assim, ó, tá tudo contra o professor, tudo, o salário, a equipe diretiva, os pais, os alunos. Se tu não souber levar isso com sabedoria, tu vai sofrer. Então tu tem que realmente fazer o teu trabalho bem feito, mas te calçar para que tu viva, que tu sobreviva, que tu tenha uma boa um bom andamento, tu entendeu? De tudo, da tua vida, da tua carreira, das tuas decisões, das tuas burocracias. Tu não pode te socar a fazer coisa. Eu acho que tu viu lá no grupo a professora falando que deixou de trabalhar num final de semana e as coisas se acumularam. Tu te lembra disso? Uhum. Quando eu li aquilo, eu fiquei com pena, claro que eu fiquei morrendo de pena dela, mas me deu assim, ó. Sabe quando te dá falta de ar? Coitada, cara. Como assim? Tu não tem um final de semana em paz? Que horror! Que isso? Que horror, isso não é vida. Isso não é vida, exatamente, isso não é vida. Que horror, coitada. O sistema fica com um monte de cobrança, que nem, por exemplo, numa rede que eu trabalho, o professor é obrigado a corrigir as coisas corrigir e postar nota em até 15 dias. Meu Eu Deus, estou obrigado sério? até 15 dias. Aí, só que eu sou do tipo assim, ó, eu faço o que dá no horário de aula, quando eu estou no meu trabalho, eu dou o meu melhor. Só que eu não estou mais corrigindo coisa em casa, não estou mais fazendo coisa fora, porque não sou pago para isso. Tá certo. E tu tem hora planejamento paga? Eu tenho horas de atividade para cumprir na escola. Então, é nesse horário que tu tem que trabalhar e ponto. Certo? Uhum. Às vezes Tipo, posso até ficar um pouquinho a mais, tipo, o horário de trabalho. Tipo assim, à noite, às vezes eu fico umas aulas a mais, que eu podia ir embora mais cedo, eu fico para fazer lá, para não fazer em casa, porque em casa eu não faço mais. sim, exatamente. Tu sabe que eu estou, nunca estive tão reflexiva sobre material didático, porque eu venho sofrendo demais criando, pegando áudio, pegando listening, porque eu percebi que os meus alunos estavam com uma defasagem muito grande no listening, né? E é claro que a Meu, culpa é minha, né? Eu não fiz atividade de listening suficiente, então eu preciso retomar isso. O que que meu, eu fiz? listening. É, eu comecei a trazer atividade, todas as aulas têm atividade de listening, quando não é uma atividade formal de listening, é uma música, que é uma atividade de listening, né? Uhum. Pode falar o que tu ia falar. É, eu também. Acho que o mais difícil para a gente e o que mais cansa para preparar uma atividade é quando é uma atividade de listening, a escuta. Tipo, diálogos. E eu vejo que os livros, principalmente os mais antigos, os livros, quando eu era aluno, eu achava interessante esse negócio, esse formato de diálogos para você ouvir. Ouvir diálogos. O Duolingo também ele traz tipo pequenas conversações. Então, assim, acho que o mais legal, tanto é que a atividade que os alunos mais gostavam do Duolingo era o modo histórias. Eles chegavam a fazer 5, 6 vezes a mesma história. E isso eu achava isso muito interessante. Eu penso, meu, eles realmente, porque a história eles ficam escutando. Aí quando eles começam a entender o que que a história se trata, uma situação engraçada, cotidiana, daí eles acham mais legal ainda. De trabalhar as palavras daquela história. E está muito na tendência da educação essa storytelling, essa questão de contação de histórias. E eu vejo que eles gostam disso. Exatamente. E aí, o que que acontece? Depois que eu descobri os sites, acho que tu não estava, né, na aula, no sábado passado, tu não estava, né? Não, não, sábado passado eu não tive Deixa como eu só participar. pegar, então, o nome do site, só um minutinho. Beleza.
Assim, ó. O que eu descobri recentemente? Eu descobri que existem sites que tu larga ali o texto e ele faz o teu texto no listening. Que legal! Então, eu estou repetindo hoje essa informação, porque quem estava no sábado passado viu. Eu estou repetindo hoje porque teve pessoas que me pediram para repetir. Muitas pessoas me mandaram mensagem e pediram para eu repetir e mostrar novamente, com calma. E muitas pessoas pediram para eu colocar os links no grupo. Então, vamos lá. Sem estresse, bem devagarinho, sem a gente se atropelar. Eu tenho certeza que eu botei nos meus favoritos aqui. Lá embaixo. Aqui é o Hurling, né? E o Sound of Text, esses dois aqui. Eu vou botar os dois. Uhum. E vou mostrar qual é a diferença de cada um novamente, porque o pessoal pediu. E isso está facilitando a minha vida num nível, tá? Que tu não tem noção. Então, por exemplo, por causa desses dois sites, eu me inspirei a criar o meu próprio material para os meus alunos, por causa desse meu desgaste de procurar diálogo e listening todos os dias, todas as aulas, né? Então, eu peguei e comecei, assim, claro, tem só as primeiras páginas, é só um esboço, não é nada que eu não terminei ainda, né? Muito pelo contrário, eu estou ensaiando para que seja um material decente e que não seja, assim, lotado de coisa. Então, eu estou ensaiando as minhas primeiras páginas aqui. E, claro, eu aceito críticas e sugestões, porque para mim é importante. Mas aqui, ó, por exemplo, comecei aqui com a Lesson 1, Greetings, né? E aí começo com vocabulário, porque é bem nível 1 aqui. E aí, por exemplo, tem um diálogo tá errado ali. Deixa eu ajeitar. É exatamente isso que eu preciso, é ver os errinhos para não cometer mais. Então, vamos para o diálogo que eu criei aqui. Tá? Por exemplo, eu vou copiá-lo e eu vou lá no Sound of Text, tá? Daí eu vou largar ele aqui, ó. Tá? E aí, eu vou botar ali, ó, English United States e vou Submit. Ó. Tá vendo? Ele tá aqui, ó. Nice to meet you too. I'm great. Nice to meet you. I'm good, thanks. How about you? How are you, Anna? My name is Anna. Hello, what's your name? E aí tu consegue fazer o download. Claro que não consegui fazer aqui do texto integral, porque eu acho que eu dividi ele acho que eu dividi ele em laudas. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar assim para que ele fique um texto só. Vamos ver. Acho que cada espaço vai ser uma coisa diferente. Se tu deixar tudo junto, acho que ele vai entender como uma coisa só. Vamos ver. Olha ali, ó, viu? Ó. Hello, what's your name? My name is Anna. How are you, Anna? I'm good, thanks. How about you? I'm great. Nice to meet you. Nice to meet you too. Aí, claro, esse aqui tá bem voz do Google, né? Mas é melhor do que isso, né? Então, eu vou fazer o download. Tá ali, ó, o áudio. Fiz o download, é meu. Já pensou? Que maravilha, ó. Hello, what's your name? My name is Anna. How are you, Anna? I'm good, thanks. How about you? Pronto, fiz o download. E aí tem o Hurling aqui, tá? Eu vou entrar para vocês verem. Porque tu tem um limite. Ó, eu usei 5% já do meu plano gratuito, tá? E tu tem um limite. Então, vamos lá. Tu pode escolher a voz da pessoa aqui, isso é bem bom, tá? Porque eu não... With Cloud Machine Learning, your application interprets images, texts, and more. With Cloud Machine Learning, your application interprets images, texts, and so much more. With Cloud Machine Learning, your application interprets images, texts, and so much more. Tá vendo que ela tá ficando cada vez mais rápida?
With Cloud Machine Learning, your application interprets images, texts, and more. With cloud machine learning, your application interprets With images, cloud machine texts, and learning, more. your application interprets images, texts, and so much more. Tá, então, eu vou no Next e eu vou colocar o meu texto aqui, tá? Dá para importar o arquivo também, ó. Não precisa ser Ctrl+C, Ctrl+V. Então, eu vou colocar aqui. Aí, eu vou dar o play. Hello, what's your name? My name is Anna. How are you, Anna? I'm good, thanks. How about you? I'm great. Nice to meet you. Nice to meet you too. Então, já é outra voz, já é outra... já é outro tom, já é outra, né, rapidez ou não, e eu consigo fazer o download também, ó. Uhum. O legal também é que, tipo, ali, esse aqui eu achei melhor porque tem mais opções de voz. Então, tipo assim, se tu quer colocar um diálogo com duas vozes diferentes, tu vai colocando por trechos, depois vai fazendo download. com a voz, aí depois você pode usar uma ferramenta de juntar áudios, eu descobri. E tu pode até organizar a sequência. Então, você junta áudios, organiza uma sequência e pronto, o diálogo fica pronto. O texto que você escreveu com vozes prontas e Sim. só usar o juntador de áudios, colocar na sequência que você quer, pronto. E existe essa ferramenta de juntar áudios, né? Existe. Eu usei, inclusive, ano passado, eu lembro que os alunos meus me mandaram a história do Halloween em áudios separados. E para ficar melhor de ouvir, eu queria colocar numa coisa só. Então, eu peguei esses áudios separados que eles mandaram do WhatsApp e eu fui num programa de juntar áudios e eu posso até colocar sequência ainda. E dá para editar para o áudio, para ele ficar mais corrido. Sem ter tanta pausa entre um e outro. Meu, é bem interessante. Eu quero ver se eu acho ele aqui. Eu coloquei aqui no Google, ferramenta para juntar áudios, e ele aqui, ó, 10 melhores softwares gratuitos para juntar arquivos de áudio. Então, é possível. Isso que o John falou é super possível. E aqui tem os gratuitos, que é mais possível ainda, ó. Eu quero ver qual que é o nome ali. Vai me mostrando para ver se eu acho ali no meio. Mas eles são muito bons. Não. Tem uns que eu achei bem simples. Tem um que era bem simples o que eu achei. Vou ver se eu tem acho uns que aqui no fazem esse Story. serviço online, né? Deixa eu ver, online. Em vez de tu baixar programa, entende? Era online esse que eu usei. Não é o Audio Joiner. Deixa eu conferir. Era esse mesmo, Audio Joiner. Era esse mesmo. Se quiser compartilhar a tua tela, pode compartilhar, John, porque daí o pessoal dá uma... Beleza, eu vou ver aqui a opção, compartilhar tela. Deixa eu ver. Aqui, share screen. Essa tela aqui, pessoal. Essa aqui é a ferramenta de áudio. Fusão de áudio simples, que é só juntar os áudios. Tem crossfade, por exemplo, que vai diminuindo o volume aos poucos, que nem algumas músicas eles fazem um efeito. Você pode colocar mais de 300 formatos de arquivo e converte automaticamente para MP3. Dá para até juntar canções sem ter que instalar nada. E até o ajuste de intervalos. Não é difícil. E tem até coisa de vídeos aqui, ó, nesse site. Vídeos. A ferramenta de áudio, você pode até cortar, mudar a velocidade, volume. Tipo assim, se você for explorando, vai aprender a usar. E foi o que eu fiz com os áudios de Halloween, que os alunos me mandaram para uma gincana de Halloween na escola que eu fiz ano passado, que a tarefa deles era contar a história do Halloween. E muitos alunos, ao invés de mandar num áudio só, eles mandavam tipo em trechinhos. Aí, para ficar melhor de ouvir, aí eu juntei eles para ficar uma coisa mais organizada. Achei esse site muito bom. Então, para variar as vozes desses diálogos, vai colocando as falas de cada personagem, junta eles, pronto, você tem o diálogo completo, que você mesmo criou, com vozes diferentes daquele site do Hurling, acho que é o nome. Hurling, É Hurling.
e utilizando essa ferramenta com vozes diferentes. É ótimo. Muito bom mesmo. E ali, claro, eu peguei dois aplicativos que transformam o teu texto em áudio, mas deve existir muito mais agora, porque eu estava fazendo uma reflexão de... E aí, quando a gente não sabe como achar, a gente faz assim, ó, sites como Audiobox ou Audiotext e Hurling, tá? Aí tu procura, Audiotext, eu acho que é. Ó, transcrevas áudio com precisão. Transcrição de áudio em transcritor. Aí tem um monte de coisa, tá? Ou tu pode simplesmente largar o Hurling, né? Hurling, né? Ó, ele vai te dar, o site está buscando, e ele vai te dar outras opções, né? Também. Como baixar áudios, ó, Sound of Text, foi o que a gente viu. Ele te deu outras opções aqui. Ó, Best Text to Speech. Vamos ver. Olha aqui, Amazon Text to Speech for Free. Vamos ver, o que é isso? Acho que esse é principalmente para narrativas, para narrações. A gente fala uma contação de uma história. Olha, gratuito! Olha que legal. Conversor de texto em fala, conversor de fala em texto. Olha aqui, gente. Meu machine learning, eu estou fazendo um curso e uma das aulas que eu não consegui assistir essa semana era sobre essa ferramenta de machine learning. Muito interessante. Essas ferramentas tipo machine learning, chat GPT, eles vão facilitar muito a nossa vida, principalmente para essa questão de listening, né, que a gente tem tanta dificuldade, que tem que ficar catando tanto pela internet. Tanto é que, infelizmente, por conta da falta de tempo, eu acabo deixando de fazer muita atividade de listening que seria legal por conta disso. O tempo que a gente perde para procurar, porque os livros de hoje em dia, os livros didáticos hoje em dia, é muito texto escrito e pouco áudio, assim, sabe? Pouca atividade de listening no livro didático de escola pública. Sim, É sim. texto muito longo, nossa, é muito chato. Olha, já me mandou aqui o código de verificação. Tá, é uma conta gratuita, tá? Vamos ver. Eu não moro nos Estados Unidos, eu moro no Brasil. Né? Por enquanto, vai saber o futuro, né? Só Deus pertence. Como que o número de telefone fornecido na Vargas é o único que eu tenho? Vamos ver se a gente vai conseguir mexer aqui. Ah, não, ele vai cadastrar meu número de cartão de crédito. Ah, compra segura, sai fora. Sai fora, catapora. Best Text to Speech for Android, ó. Legal, mas tem muito, gente. Eu disse que tinha muito. Olha aqui, quantos tem só ali? Narrator's Voice, Natural Reader, Voice Dream Reader. Olha ali. Para quem gosta É de... coisa. E assim, eu mostrei 2 sites. De repente, já tem um site que já tu consegue fazer o diálogo com vozes diferentes, entendeu? Sem Talvez precisar fazer aquilo que eu falei. Exato, talvez já tenha. Eu vou pesquisar para trazer para a comunidade essa informação. Né? Aqui, ó, pode ver que ele tá, ó, Narrator's Voice. Esse aqui, claro, do narrador já está dizendo, né? Uhum. The app can read what you type on the phone in real time. Ah. Pros, multi-language support, no character limit. You can earn coins to many and natural reader.
Easy Access. Voice Dream Reader. Speechify, olha só. Nossa. Supports multiple accents and languages. Users can adjust the reading speed. Isso é muito importante. Ah, é verdade. A velocidade de leitura. Voice Aloud Reader. Mas nenhum deles ainda diz que dá para fazer diálogo. Pocket. Support multiple voices and languages. Esse T2S, é T2S. Ó, provide options to customize speech, including language, rate and pitch. Ótimo. Tem muita coisa, gente. É só querer, é só mexer, é só ir atrás, que dá para fazer. Aí, como eu estava dizendo, baseado nisso, eu comecei a fazer esse material aqui, ó. E daí eu sei que o aluno pode fazer o download do áudio e escutar quantas vezes ele necessitar. E claro, ele é só um esboço por enquanto, mas ele veio para me dar esse suporte que eu não tinha, que era o diálogo, o listening, né? E ter um norte a seguir, porque quando a gente não tem material, é complicado ter um norte a seguir. Claro que eu tenho o meu material aqui, ó, esse aqui ó, é o que eu estou usando, né, ó, que é o Teens One para pré-adolescentes nível 1, que é o que eu estou fazendo desse material aqui. Então, eu imprimi para eu ver um por um, e aí eu estou vendo e estou analisando, né? Se essa, inclusive, essa ordem está adequada, porque às vezes a ordem não está adequada, a gente precisa estar em sala de aula para entender de material, e essa é a grande questão. Eu acho que esse é o problema, quando a gente não está em sala de aula, a gente não consegue entender que certas coisas não são adequadas. E nada melhor do que estar em sala de aula para isso, né? Aí eu aparei aqui, ó, porque eu estava botando as imagens para eles ligarem, Nossa, né? que legal. E aí eu parei por aqui, porque enfim, né? Tenho que seguir dando as minhas aulas, mas quero completar esse material e quero usar ele ainda esse ano com os meus alunos do Teens One, né? Material do... E aqui eu especifiquei, ó, Teens One, material do aluno, porque eu vou fazer uma versão do material do professor, porque isso aqui é só para o aluno usar. Mas o que vai ser a versão do professor? A versão do professor é como apresentar esses artigos, ideias para apresentar os artigos, ideias para fazer o diálogo, tudo assim, ó, passo a passo para o professor ter apoio e não ser enfaixado, as coisas não serem engessadas, para que as coisas tenham flexibilidade, né? E eu achei isso tudo muito simples, né? Pouca informação, mas o objetivo é que tenha pouca informação, porque o mais importante é que ele seja usado de base e de listening e de speaking. Ele não seja usado para estar com o aluno o tempo todo. Talvez o livro do professor, sim, mas o do aluno, não. Do aluno é só quando for trabalhar writing, só quando o aluno quiser um apoio. Esse livro ali que você está montando é legal justamente por isso, introduzir o vocabulário, praticar um pouco o speaking e reforçar a aprendizagem, ponto. Não é toda a aula, não é Aula todo... inteira com isso. Não. Exatamente. Então, esse é o livro do aluno. Então, aqui no livro do professor, eu quero que tenha a página lateral, aqui, né? Uma página além, ou no verso, dizendo que atividades eles podem fazer para eles fazerem essa memorização dos greetings, né? Como que eles podem praticar esses diálogos? Como tu vai abordar os alunos no primeiro dia de aula? Porque eu acho que é uma coisa que a gente não deve fazer, é usar livro no primeiro dia de aula. Não, né? isso também não uso. Tu tem que o primeiro momento, né? De repente eu faço até, viu como é bom falar sobre isso, John? Talvez eu faça uma lesson zero ali, uma lesson zero, porque o primeiro momento tem que ser um momento de acolhimento, né? Em que o aluno se sinta bem-vindo e não seja julgado, que o aluno se sinta querido
e que se saiba que ele vai estar num espaço em que as dúvidas deles não vão virar piada, né? Que ele vai estar num espaço de acolhimento, que a professora vai acolhê-lo e não apontar dedo. Eu estava essa semana com uma turma online de Basic One, que provavelmente vai ter um material bem parecido com esse, e uma aluna disse assim: todas as vezes que eu comecei a fazer inglês, eu desisti, menos contigo, porque os professores nunca facilitaram a minha vida e sempre me julgaram e ficavam me dizendo como é que eu não sabia tal coisa. Mas como é que eu ia saber se eu nunca tinha estudado? Né? E uma aluna adulta, né? Aí é complicado, né? Ué, cadê o material? Acho que eu fechei. Vamos abrir de novo. Tá aqui o meu plano de curso, ó. Eu acho que eu mostrei isso também antes, mas eu vou mostrar de novo, porque o povo sempre pede para rever e não tem problema, né? Até porque se quem estiver assistindo no replay, pula, né? Pula a parte, se já viu, pula. Não tem problema nenhum, não vou ficar magoada nem nada. Esse é o plano de curso da Unipeople, ó. Então, eu faço assim, ó, first term, second term, third term, e vou colocando os assuntos que eu quero trabalhar. E os conteúdos, né? Mas eu vou desenvolvendo assim, ó. No primeiro mês de aula, deverá acontecer a consolidação desse vocabulário. Para isso, várias brincadeiras como Simon Says e Morto-Vivo podem ser utilizadas para ajudar. Stop, os alunos estão fazendo alguma tarefa, o professor diz stop, ninguém poderá se mexer até que alguém responder a pergunta que o professor fará. School supplies, bingo dos itens do estojo, craft de alguns school supplies, sugestões a paper school bag. Então, eu vou colocando... Daí tu vai estar dizendo assim, tá, mas para quem tu está fazendo isso? Estou fazendo para mim? Porque nem sempre eu tenho ideias, nem sempre eu tenho criatividade, nem sempre, às vezes, eu estou bloqueada. Oi, Roseli, tudo bem? Então, eu preciso disso. Ó, as body parts, desenho do corpo dos alunos no papel pardo, montagem de boneco para ser levado para casa, história, chapeuzinho vermelho. Então, eu estou me dando sugestões. Claro que se alguém quiser comprar esse material, eu vou vender. Mas isso eu estou fazendo para mim. Porque é muito complicado ser criativo todos os dias e 24 horas por dia, é muito difícil. Então, nesse momento que eu estou tendo lucidez de criatividade, eu estou colocando no papel para que isso seja um norte, mas não uma coisa inflexível, né? Tudo bem, Roseli, tudo maravilhoso. Então, é assim que eu estou fazendo, ó. Cada conteúdo tem várias sugestões. Ó, pode ver que o de food vai até 16 sugestões, enquanto que o My House vai até 13 sugestões, para que a pessoa saiba o que fazer. E aí, esse descrição dessas atividades, eu quero colocar juntinho com o livro do professor. O livro do aluno, o livro do professor, com essas sugestões de atividades. Esses 3 documentos. O plano de curso, o livro do aluno e o livro do professor. Porque eu acho que a gente tem que personalizar o ensino, mas a gente não personaliza o ensino do zero. A gente personaliza o ensino a partir de uma base. Né? Tu não chega assim, John, o que tu precisa aprender? John, tu precisa aprender as if clauses, tá bom. Então, eu vou começar pelas if clauses, né? Certo? Eu vou fazer a partir de uma base, certo? Ninguém vai chegar e dizer assim, cheguei na aula, me ensina aí qualquer coisa que eu quero aprender. Isso nunca vai acontecer, certo? Tudo tu parte de uma base. Então, eu estou criando a minha base bem forte para que eu não me desgaste mais. Porque eu percebi que o desgaste de ser professor é grande e eu já venho todos esses anos me respaldando. Né? Tanto que eu tenho inúmeros materiais aqui na Unipeople, inúmeros materiais. Então, prontos. Mas o que aconteceu? A Unipeople vai fazer 9 anos agora, em maio. Eles já estão desgastados, então eu estou produzindo novas coisas. Chegou o tempo de produzir novas coisas. Né? E eu percebi também que os meus materiais são mais voltados para crianças. E agora eu estou com 90% dos alunos adolescentes. Então, assim, há um desgaste, né? Tem novidades, eu compro material todo ano, mas a gente usa mesmo, não fica ali parado pegando pó.
E aí eu me senti na necessidade de... eu percebi a necessidade de eu formalizar as ideias, de eu colocar no papel as ideias, para elas não se perderem, né? De eu perceber que eu precisava documentar as minhas ideias. É essa a palavra, documentar as minhas ideias e as minhas opções. Porque chega um momento da vida que a gente está cansado. Eu fiz 40 anos ano passado, vou fazer 41 anos esse ano, eu estou ficando cansada. Então, eu comecei a refletir sobre a necessidade do uso de material. E aí, observar que os grandes professores usam material. Eles só não fazem, eles só usam o material como material de apoio. Ponto. O material não é o todo da aula. O material é um ponto da aula, é um apoio da aula. Então, é só eu seguir nessa minha mesma lógica. Eu usar o material, como tu disse, John. Tu disse assim, esse material é ótimo para introduzir vocabulário, fazer atividade de listening e speaking só. Porque as outras atividades estão aqui no plano de curso, entende? Lá, ó, eu vou brincar de Simon Says, eu vou brincar de morto-vivo, eu vou brincar de stop, eles vão fazer uma mochila de papel, um craft, eles vão brincar de run for it, eles vão fazer ditado. Então, foi aí que surgiu a ideia de documentar as ideias. E se bobear, eu vou fazer um pack. John, eu acho que a gente tem que fazer mais encontros, porque tu só me dá boas ideias, John. Eu olho para ti e me inspiro. O que tu tem, John? Alguma coisa aí, ó. Né? Eu acho que até vou fazer um pack, pegar aqueles outros materiais que eu já tenho na comunidade e sugerir, entendeu? E engajar. Ó, nesse material você vai encontrar uma aula sobre action verbs. Nesse material você vai encontrar uma aula sobre body parts. E assim sucessivamente. Mas tudo isso como fruto, bem isso, assim, ó, sem modéstia nenhuma, sem blá, 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 sem blá, 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 tá? Fruto, resultado de muito sofrimento, de muito bater cabeça, de muita reflexão, de tentar várias vezes, de tentar com material, de tentar sem material, de observar, de tentar só fazer jogos, de tentar só fazer livro, já tentei de tudo ao longo desses 24 anos, né? E aí cheguei a algumas conclusões depois de um tempo, para a gente ver que educação não se faz assim, né? Cheguei a algumas conclusões, e das conclusões que eu cheguei, a principal delas é que eu aprendo muito quando o meu professor percebe, quando eu percebo que o meu professor gosta de mim. E para o professor gostar de mim, eu não preciso de material bom nem de aula boa, eu preciso só de um professor que gosta de mim. Ponto. Então, se 50% da minha aula depende do professor gostar de mim ou de eu gostar dos meus alunos, o material é um detalhe. Bingo! Claro, eu precisei de 24 anos, né? Talvez vocês precisem de menos, eu precisei de 24 anos. Mas, quando eu me dei conta disso, foi que nem como se uma grande ficha caísse, assim, ó. Né? Que o que acontece, eu envolvo os meus alunos, como é que eu não vou fazer aluno nenhum gostar de mim no primeiro dia de aula, né? É meio difícil. Como é que eu faço, então? Eu faço atividades de acolhimento nas 2 primeiras semanas, 3 primeiras semanas. Atividades de acolhimento. E quando eles se sentirem acolhidos, eles sabem que eu me importo. E quando eles sabem que eu me importo, eles passam a gostar de mim e de ter carinho pela língua inglesa. Nem tanto de mim eu quero. Eu não sou a atração principal. Eu quero que eles tenham carinho pela língua inglesa. Mas quem é que representa a língua inglesa aqui? Eu. E aí, a partir da virada dessa chave, que o aluno começa a gostar de vir com prazer e ficar com os olhinhos apaixonados me olhando, aí ali eu sei que eu posso tocar-lhe conteúdo que a coisa vai render, porque eles já sabem que eu gosto deles. Eles já sabem que eu me importo, eles já sabem que eu quero que eles aprendam. E 50% do meu trabalho é inspirar os alunos, é autoestima.
né? Por exemplo, hoje um aluno fez um diálogo, me apresentou, ele ficou todo vermelho, todo sem graça. E eu disse assim, meu Deus, tu foi muito bem. Tu lembra no passado como é que tu estava? Olha como é que tu tá agora, eu tô muito orgulhosa de ti. Aí ele deu aquela relaxada, assim, sabe? E era de coração, eu estava muito orgulhosa dele mesmo. E ele está muito bem mesmo. Então, assim, ó, às vezes eu vou dizer para vocês, vocês sabem aqueles equilibristas de circo que vão na corda bamba, assim, segurando aquele bastão? Nós somos isso, nós professores somos isso. A gente está na corda bamba segurando o bastão. E se a gente der um passo errado, a coisa desanda. A nossa vantagem é que a gente não morre, a gente pode subir de novo na corda bamba e tentar quantas vezes forem necessárias. Mas eu acho que essa é a ilustração perfeita do trabalho de sala de aula. Sendo que a nossa corda bamba ali é a escola, e quando tu segura ali o bastão, de um lado tem aluno, de outro tem pais e direção. É exatamente isso. Não poderia, acho que, ilustrar melhor. Então, quando eu me dei conta que o meu acolhimento é 50%, o acolhimento, o elogio, o management ali da aula é 50%, e não é 50% de eu fazer com que o aluno goste de mim, é 50% da aprendizagem dele, porque ele só vai aprender porque ele gosta. Então, assim, ó, é 50% garantido que ele vai aprender. É o meu class management, 50%. E os outros 50% é o material didático, os exercícios, as atividades. E aí tudo fez sentido para mim, porque que tinha pessoas que pagavam tão caro para estar numa escola lá, ficando repetindo igual urubu, né? Claro, porque se ele tem um professor que elogia, se ele tem uns colegas que eles gostam, ele vai continuar indo, porque isso pesa muito. Então, foi um trabalho árduo, gente, mas eu cheguei a essa conclusão de que eu não preciso ter a aula mais fantástica do mundo se eu souber acolher os meus alunos. Eu posso ter uma aula bem mais ou menos, né? Bem básica, digamos assim. Claro que eu posso fazer as aulas fantásticas, mas eu não tenho que ser criativo o tempo todo, porque é muito desgastante. E se eu souber acolher os meus alunos, eu vou conseguir equilibrar tudo. E aí é só correr para o abraço, porque os alunos evoluem, sim, na velocidade da luz, porque eles se apaixonam pela língua, porque eles pegam a tua paixão e levam para a vida deles, eles se apaixonam e evoluem. E aí, isso tudo vem de encontro com a nossa parte que a gente estava falando anteriormente, que aí chegou a Roseli, a Roseli chegou na hora certa, né? A Roselito chegou na hora certa, tá? Olha quanta coisa já. Que é adaptando seu material didático, que depois eu vou deixar essa atividade por último, eu vou terminar de falar aqui, que são só 2 páginas, e aí eu vou dar a atividade para vocês. Ó, adaptando o seu material didático, tá? Que é quando eu não escolhi o meu livro didático e eu não sei o que fazer, eu estou arrancando meus cabelos. Seu livro didático é aquele que não foi seu livro didático, aquele que não foi que você que escolheu, mas é o que deve usar com os alunos. Passou longe dos requisitos principais de boa qualidade? Calma. Para todo péssimo livro enfiado goela abaixo nos melhores professores, tem-se uma boa solução, né? 10 passos para adaptar o seu material com maestria. Número 1. Antes de mais nada, observe se há uma comunicação entre as unidades passível de se fazer um projeto, né? Por exemplo, uma vez lá na última vez que eu trabalhei com a editora Positivo, uma unidade falava de um jogo lá, que eu não lembro o nome, a outra unidade falava sobre o Japão e a outra sobre inteligência artificial. Vocês conseguem juntar esses 3 assuntos para fazer um projeto? Eu não consegui, não consigo até hoje. Não, impossível.
Procure enxergar além do que é proposto pelo autor. Converse com outros professores, veja por outros ângulos. Planeje com outros professores. Se possível, inverta a ordem das atividades das unidades e das lições. Customize o livro com os alunos, faça com que eles tenham um sentimento de pertencimento com o livro. Personalize o livro com os alunos, envolva o livro nas atividades diárias, sabe? Diga assim, vamos botar uma figurinha aqui na página 27, no exercício 5, para a gente lembrar que a gente tem que estudar nesse livro. Põe figurinha no livro. Faz que nem eu, peguei deixa eu mostrar, os meus alunos adolescentes, gente, estavam brincando hoje com os fantoches desse livro. Vocês estão vendo que esse aqui é o Kids Web, né? Olha o bonequinho, quer ver? Então, eu não tinha fantoche dos outros livros, eu mandava fazer. Esse eu ganhei, né? A gente até botou o nome dele, é o Tony. Então, eu mandava fazer, porque isso é uma forma de eu pegar o livro e aproximar do aluno, né? Isso é eu enxergar além do que o autor está me dizendo, né? Esse negócio de eu pegar e fazer que eu tinha... Qual é o nome do livro? Era English Time, da Cambridge. Deixa eu ver se eu acho, para vocês terem ideia do que eu estou falando. Cambridge. Era esse aqui, ó. O English Time. Olha, faz quase 20 anos, gente. E eu me lembro ainda. Só para vocês terem uma ideia, tá? Do livro que era. Agora ele já mudou. Essa versão eu não peguei. Eu peguei essa versão aqui, tá? Deixa eu pegar a imagem para vocês verem. Então, lá pelas tantas, ó. É esse aqui. Ai, como tá lentinho hoje. Ó. Lá pelas tantas, ó, esse aqui, ó. Tá vendo o cachorrinho? Era o Digger. O nome do cachorrinho é Digger, tá? Então, eu peguei a Annie, que é a guriazinha, e o Ted, que é o gurizinho, e fiz os fantoches deles. Eu tenho eles até aqui hoje. E o Digger era o cachorrinho, e no meio do livro, era uma imagem assim, tipo, onde está o Wally, que tu tinha que achar o ossinho do cachorro. E aí, no fantoche, o ossinho era em velcro. Então, eu pegava o ossinho e escondia pela sala, porque daí eu transformava aquela brincadeira do livro numa versão real. Então, eu escondi o ossinho pela sala e eles tinham que procurar. E eu ficava, claro, falando inglês com eles, né? Mas, ó, vocês podem ver, esse aqui é a primeira edição, ó. Agora ele já tem outras edições, que é essa aqui, ó. Agora já tá mais evoluída a coisa, né? E esse livro trabalhava com phonics também. Não era um livro ruim, mas passava longe de ser perfeito, né? Ó, agora é essa versão aqui, ó. E aí, esse negócio de ter CD, para mim, assim, ó, é o ó do Borogodó. Eu quero tudo em MP3. Então, o English Time, deixa eu ver se eu consigo achar o Digger. Find Digger Pond. Digger's Pond. Olha ali, ó, o osso do Digger. Mas eu não tenho nenhuma página. Que pecado, gente. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Mas aquele script não deixa nem a gente dar uma olhadinha, né? Ele quer que tu chegue já... A Coco era a gatinha que veio na segunda versão daí, ó. Deixa eu ver se tem Find the Digger's Bone, para vocês verem. Não vai me mostrar. Mas era exatamente isso, ó. Tu achava o ossinho do Digger. Ele não vai me deixar, mas tudo bem. Tudo bem, eu acho que vocês entenderam a ideia. Então, isso era aproximar, sabe, o livro, por mais que eu não gostasse, que ele, como eu disse, que passava longe de ser perfeito, foi a forma que eu encontrei de envolver os alunos com o material didático. Mas qual é a melhor opção? Eu odiar o material didático, eu transparecer que eu odeio o material didático, os alunos começarem a odiar o material didático,
eu não gostar do material didático, eu fazer ações para melhorar e os alunos gostarem. Qual é a melhor opção? Então, eu claramente fiz essa opção para que eles, não importa se eu gosto ou não do material didático, era aquele que eu tinha ponto. Eu não tinha o que fazer naquele momento, né? O que eu fiz? Tentei transformar da melhor forma para que eles tivessem amor ao livro e não fosse uma coisa dolorida, porque, gente, que dor em abrir um livro que tu odeia. Para quê? Né? Aí aqui, traga o material para a realidade da turma, substitui atividades e melhorias. Eu tinha, depois aquele livro que eu disse para vocês, que falava sobre a inteligência artificial, o Japão e um jogo Larousse, que eu nem sei o que é. Teve uma vez eu mandei um bilhete para casa com autorização da escola dizendo assim, ó, página tal não será estudada, pois estamos substituindo essa página por tal. E tudo bem, deu super certo. O problema não é os pais dos alunos implicarem, o problema é os pais dos alunos não saberem o que tu está fazendo, quando tu deixa uma página em branco, por exemplo. Quando eles são comunicados, eles, não, tudo bem. É que nem no trânsito, quando a gente está dirigindo. E aí tu, sem querer, coloca a vida de uma pessoa em risco, né? Não para na faixa de segurança, a pessoa vai te xingar, eu abro a janela, boto a minha cara para fora e digo, desculpa, desculpa, porque a maioria das pessoas faz o quê? Se esconde, né? Eu faço o contrário, eu boto a minha cara, tapa e digo desculpa. A reação da pessoa é assim, ai, não, tudo bem, tudo bem. Ela tá louca para me xingar. Quando ela vê que eu peço desculpa, ela se desmonta e ela diz, não, tudo bem, tudo bem. É exatamente isso que os pais fazem. Eles estão loucos para te xingar. Mas assim, olha só, eu substituí essa atividade por essa, porque eu acho que essa é mais interessante. Ah, não, tudo bem, professora. Porque eles só querem ser informados, entendeu? Só isso. Tá, agora vamos voltar lá na atividade. Então, diz assim, ó, atividades. Baseado no que você viu até aqui, crie uma atividade levando em consideração os passos anteriores. Defina o objetivo da atividade, defina as habilidades que serão desenvolvidas, e quando eu falo em habilidade, é habilidade listening, speaking, writing, reading, estamos falando das 4 habilidades da língua, tá? Defina a idade, nível e caminhada em que essa turma se encontra. Lembre-se dos recursos visuais, imagens, variações de exercício, atividades interativas, etc. O que eu vou fazer com vocês dois? Vou botar vocês dois na breakout room e vocês vão lá criar uma atividade bem linda. Vocês podem fazer no Canva, vocês podem fazer onde vocês quiserem. E aí eu quero que vocês me apresentem essa atividade assim. E a regra é, tem que ser uma coisa que vocês gostam. Ó, por exemplo, eu detesto ensinar much e many. Eu não quero. Se tu detesta ensinar much e many, não faz. Ah, mas eu amo ensinar o verbo to be. Faz uma atividade de verbo to be. Ah, eu amo ensinar o present perfect. Faz uma atividade de present perfect. Eu amo pipipipipipi. Faz o pipipipipipi, tá? Vocês dois vão ficar juntos, vocês têm 2 opções. Ou os dois se ajudam e cada um apresenta uma atividade, ou os dois fazem uma atividade só, uma só e apresentam. Ok? Lá pelas 15h20 e 15h20, 15h25 eu trago vocês de volta, tá? Vocês querem o passo a passo ali que eu coloque para vocês? Ou não precisa? Acho que é bom pôr. Tá, vou colocar ali. Aqui, ó, vou botar aqui no chat. Ó, tá aí.
Hello, welcome back. E aí, gente, conseguiram produzir alguma coisa? Sim, eu estava criando uma árvore genealógica. Tu quer mostrar? Vou mostrar aqui, ó. Compartilha a tua tela com a gente. Tenho que terminar ainda. Deixa eu ver se eu consigo. Onde eu coloco. Dividir a tela, compartilhar. É aqui no botãozinho verde aqui no Zoom. Share screen. Ah, tá. Deixa eu aumentar aqui. Ai, que amor. Estou tentando colocar mais coisas aqui. Árvore genealógica. Para ensinar árvore genealógica. Sim. Que bonitinho, ficou bem bonitinho, Roseli. Eu tenho que colocar ainda mais coisas para no caso, eu poder ensinar, né, melhor e eles entenderem, né? Sim, e aí no caso tu também tá ainda se familiarizando com o Zoom, né? Isso. Tá, tranquilo. É isso aí. Pelo menos o visual, assim, das tuas escolhas tá bem bonitinho. Ok? E tu, John, o que tu conseguiu? Eu consegui montar uma espécie de sequência de um determinado assunto, só que eu não fiz no estímulo visual, eu fui só jogando as ideias, organizando as ideias, a parte escrita. Não cheguei a Sim. fazer a parte visual. Se vocês quiserem, eu posso compartilhar a tela. Vai ser só coisa Ah, eu escrita, quero ver, sim. mas eu vou Sim. mostrar. Compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu abrir aqui. Share. Estou compartilhando aqui minha tela com vocês. É um assunto que eu gosto muito de trabalhar com as minhas turmas dos anos finais, principalmente sexto e sétimo ano. E sexto e sétimo ano eu gosto de trabalhar sobre rotina diária. Eu acho que é um dos assuntos mais próximos da realidade deles. E dá para trabalhar, e dá para introduzir o assunto dos verbos. Os verbos de ação. Esse é o melhor assunto para introduzir verbos com eles, é falar sobre rotina diária, os verbos de ação, introduzir também o simple present. É o norte, na minha opinião, é o norte. Aí eu coloquei a faixa etária, como eu trabalho em escola, eu coloquei as séries. No caso da Teacher Bruna, ela coloca Teens One, porque é uma escola de idiomas. Algumas habilidades que eu coloquei, speaking, reading e writing. Eu até poderia ter colocado listening, mas tipo assim, as ideias foram surgindo. E um gênero textual que eles adoram, e que eu adoro trabalhar, é comic book story, história em quadrinhos. Porque une o visual, une o linguístico, fica de uma forma mais organizada, fica mais prazeroso trabalhar. Aí o professor pode trabalhar os verbos de ação e um pouquinho do simple present antes, para já introduzindo os alunos no assunto. E dá para iniciar o tema fazendo algumas perguntas em inglês, tipo, what is the first thing you do in the morning? Qual é a primeira coisa que você faz de manhã? Perguntas do tipo, what do you eat for breakfast? O que você come no café da manhã? Justamente para ir despertando os alunos irem refletindo sobre o assunto. Aí o professor faz a pergunta em inglês. Se o aluno não entender, o professor pode até desafiar alguns alunos a traduzir a pergunta que o professor acabou de fazer. Se ninguém assim entendeu, o professor traduz a pergunta, depois fala em inglês de novo. No caso dos alunos, se eles não conseguirem responder em inglês, eles podem falar em português e o professor faz a conversão para o inglês, porque o objetivo é aprender. Se eles não sabem, nós temos que usar uma estratégia diferente. Aí, depois dessa atividade de interação, dá para trabalhar com a atividade de associar figuras e palavras, ordenar a ordem das ações, ou ainda trazer já uma história em quadrinhos, falando sobre uma rotina diária de um personagem, e cortar os quadrinhos, para que eles, em duplas, vão ordenando, colocando na ordem correta. Aí o professor passa entre as carteiras, para orientar os grupos, e se os quadrinhos estiverem ok, eles podem colar, e depois dá para fazer a leitura em conjunto, ou eles podem ler em voz alta, ou o professor lê, checar,
perguntar se eles estão entendendo o significado da história. E no final, depois de trabalhar bem a questão leitora, a questão da leitura, do vocabulário, de eles criarem suas próprias histórias em quadrinhos. E ainda até dá para pedir para gravarem um vídeo de eles mostrando o trabalho deles e falando sobre a história em inglês. Então, acho que são muitas possibilidades que dá para trabalhar um mesmo tema. Ao invés de ficar enfiando um monte de conteúdo e pouca atividade para desenvolver, mais vale fazer atividades diferentes dentro de um mesmo tema e que dê mais tempo para que eles aprendam. Então, era mais ou menos isso que eu queria compartilhar. Essas ideias que eu queria falar com vocês. Muito bom, muito bom. Então, assim, ó, ficou maravilhoso. É isso aí. Eu queria, para nos organizarmos para os próximos encontros, mostrar para vocês aqui o nosso calendário, né, o linear, né? Que nós estamos? Hoje nós estamos no dia 1º de abril, módulo 3, foi você que escolheu o nosso material didático, o seu material didático. Aí depois a gente tem feriado de Páscoa no próximo sábado, né? Não teremos nosso encontro. E aí no dia 15 de abril a gente vai ter essa continuidade desse assunto. Porém, o que a gente vai fazer? A gente não vai se encontrar aqui, porque esse aqui vai ser assíncrono, encontro assíncrono. Então, vocês vão ter mais dessas 2 horas, e aí vocês vão, como adultos, vão decidir em que momento vocês vão fazer isso, se vocês vão fazer no sábado, se vocês vão fazer em outro momento, para terminar essa atividade que vocês começaram hoje. Porque vai ser muita judiaria deixar esse trabalho tão bonito dos dois para lá, né? O John fez todo um script, né? Descreveu lindamente, aí depois ele vai fazer a finalização desse trabalho. E a Roseli fez o contrário, ela começou pelas atividades sem descrever o trabalho dela. Então, ela vai terminar a atividade e descrever o trabalho dela. Ficou muito bom os dois. E aí, nesse dia 15, ele será assíncrono, tá? E aí, depois, vocês podem mandar a gente pode retomar, porque daí, no caso, no dia 22, a gente não tem encontro. E no dia 29 a gente vai estar com a Thaís. Então, lá pelo dia 6 de maio, a gente vai retomar esse assunto por causa das abordagens comunicativas e o TPR. Vai ter envolvimento com isso. A gente vai retomar esse assunto e aí eu vou querer ver apresentações de vocês, se vocês estiverem online, claro, e do pessoal que assiste no replay. Então, quem está assistindo o replay, faz o seu material, me envia cópia, me mostra, que eu vou apresentar nesse dia também, tá? Bruna, Pode falar. Para inserir o speaking, eu tenho que, ali na parte de vídeos, no Canva, que eu não estou lembrando direito, estou mexendo um pouquinho só no Canva ainda. Ali na parte de vídeos, isso mesmo, tá? E aí, assim, ó, o que nós então temos? Dia 8 de abril, feriado da Páscoa. No dia 15 de abril, atividade assíncrona. E no dia 22 de abril, feriado de Tiradentes. A gente volta no dia 29 de abril, então, com abordagem comunicativa e TPR com a Thaís. E depois a gente volta 6 de maio com o mesmo assunto. Ok? Ok. Beleza? Beleza. Então, Beleza. qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês sabem que vocês podem me encontrar ali no WhatsApp, ok? Tá bom. Beleza. Certo? Certo. Maravilha, então. Certo. Bom sábado, bom restinho de sábado, bom domingo, bom descanso para todos e até segunda. Isso. Beleza, Obrigada, tchau. bom fim de Bye, bye. semana. Bye. Obrigada.